pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Inspires Podcast, o podcast com a melhor qualidade acústica do Tocantins. Eu sou Gilfran Coelho, estou aqui ao lado da minha digníssima esposa, Marcela Coelho. Nós somos o Inspires Podcast e estamos aqui transmitindo direto da Casa Cor, Tocantins. O espaço está lindo, desde já você está convidado a vir conhecer toda a mostra e ter uma experiência acústica aqui conosco. Hoje, com um tema muito interessante. Qual que é o tema, Marcela? Casais que trabalham juntos. É bom ou ruim? Eita, é bom ou ruim? É bom. E estamos recebendo aqui um casal empreendedor, jovem, que já estou gostando muito da Marcela fazer isso. E hoje não vai ser diferente. Até porque você faz isso melhor do que eu, meu. Quem são essas pessoas que estão aqui hoje para falar desse tema? Então, estamos aqui com eles, que tem uma história de superação inspiradora. Eles estão dominando o Tocantins, com 5 lojas em Palmas, uma em Porto Nacional e uma em Guaraí, com mais 3 lojas em Confresa, Mato Grosso e 3 em Redenção do Pará. Estão dominando é o norte, né, gente? Ao todo, são 13 lojas. Eles tinham um sonho, abre aspas, ter 50 famílias tirando o sustento do nosso negócio, fecha aspas. Hoje são mais de 200 famílias. É com muito orgulho que recebemos aqui Carol Bresolini e Augusto Bezerra para conversar sobre o tema Casais que trabalham juntos. É bom ou é ruim, gente? Maravilhoso, né? Ele que diga ao contrário. Bem-vindos, casal. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente ter esse bate-papo aí para inspirar outras pessoas, né? Exatamente. É isso aí, desde já, parabéns pelo espaço, né? Vocês são campeões em planejar esse tipo de espaço aqui, então parabéns. Parabéns por mais essa iniciativa, que não era de se esperar menos de um casal tão top e referência como vocês, né? Então, acho que essa iniciativa muda e inspira. Tem tudo a ver realmente com o nome aí. Vocês estão alinhados ao propósito mesmo. E ficamos muito felizes pelo convite aí de estar participando desse momento. Obrigado, gente também Augusto. não podia ser diferente, né? A Carol e o Augusto iniciaram sendo os nossos clientes, né? E hoje a gente tem orgulho de dizer que também são os nossos amigos. Nós também nos inspiramos muito em vocês. Não, isso é verdade. Eu não posso deixar de reforçar isso porque são pessoas que têm uma áurea assim que é cativante, passam uma boa energia e além de conhecer por esse lado pessoal, o carisma que vocês carregam, a gente admira pela competência que vocês transmitem em tudo que vocês fazem. Tanto que essa história aqui que a Marcela apresentou aqui de vocês é fantástica. Mas a gente quer saber mais. Quer saber muito mais disso. Até porque eu acho que tem muita gente aqui que vai ver esse conteúdo que também são casais que estão lutando juntos. E eu acho que, de certa forma, a gente acaba mostrando para eles que estamos juntos. Sim. Também num barco, que eles não estão só, e os desafios e os sucessos e as frustrações também são em comum, digo assim. E também é bom mostrar, não romantizar, né? Porque acha assim, como eles continuam juntos, não separaram, então é tudo lindo, tudo maravilhoso, não tem problema, tá tudo certo. Mas lá na loja, lá em casa, Mas vocês estão aumentando o sarrafo, né? Porque você falando aí, Gilfran, eu lembrei aqui de quando a gente começou um processo de expansão na empresa e aí a gente foi alugar um ponto. E aí nós, com essa carinha, né, na época, há uns anos atrás, né, com aquela carinha de menina adolescente, aí a proprietária de imóvel falou assim, mas vocês vão dar conta de pagar o aluguel? E aí eu tô pensando aqui, né, o pessoal que vai assistir vai falar assim, mas esses meninos com cara de novinho aí, que dá conselhos sobre empreender, né, em casais, mas eu digo que a nossa sociedade, ela... Na verdade, primeiro a gente fez uma sociedade, depois a gente casou, né? Sociedade, depois relacionamento? Exatamente. O que eu não sabia é que, assim, a partir do momento que faz a sociedade, isso já é um casamento. Já é um casamento. Né? Boa, o casamento é uma sociedade, né? Boa, exatamente. Mas antes disso, é importante, primeiro, a gente entender quem são as pessoas, Augusto e Carol, né? E aí eu queria que vocês um pouco falassem da formação, da história de cada um, se apresentassem, por favor. Maravilha. Então eu vou dar o direito primeiro para Carol, sendo um cavalheiro aqui. Então vamos lá. Carolina Bresolin, né?
farmacêutica, bioquímica e empresária. Hoje, muito mais empresária do que exercendo a profissão do qual eu me formei. Formei lá em 2011, então foi na faculdade, o último período, que eu conheci o Augusto. Augusto, quem é você? Bom, eu sou Augusto Bezerra, eu não vou falar todos os sobrenomes, senão vai ficar longo ali. Eu dei trabalho na portaria para anotar todos os sobrenomes que tem. Mas, antes de tudo, né, marido da Carolina, que é essa mulher fantástica aí, depois eu vou falar verdade, eu assino das embaixo. qualidades nela, né, que me colocou no eixo. E tenho certeza que uma das coisas que a gente tem em comum é essa, né, Gilfran? A Marcela também te colocou no eixo. É verdade. Eu costumo dizer que é melhor ser feliz do que ter razão. Então, vamos sim nisso, vamos nisso. Mas, enfim, além de marido da Carolina, sou goiano, vim de Goiânia, e farmacêutico, bioquímico também, formamos quase que juntos aí, né? Legal. Na época da faculdade a gente se encontrou aí num período, e aí acho que Deus foi e escreveu essa história. E trabalhei tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica, prestando consultoria também para farmácias, tive muita oportunidade de visitar várias farmácias no Brasil inteiro aí, e nós unimos um propósito depois e fomos montar a loja. Isso a gente vai falar agorinha, né? Mas pode dar hoje... continuidade, conta um pouco pra gente desse Na verdade, início. você já tá descendo o rio, né? Mas porque- resumindo um pouco assim sobre mim, hoje somos empresários, né? Decidimos o ponto de corte e falamos, a gente quer ser empresário, quer impactar pessoas, quer passar por isso que é tão difícil aqui no nosso país, que é um dos mais complexos para se empreender, né? E estamos aí junto. Nosso propósito é de melhorar a vida das pessoas. Isso é o que a gente prega dentro do nosso negócio, isso é o que a gente tenta E tem imprimir. comum com a gente também, isso é que é bacana, né? Isso é valor, né? Tem em comum uma com a gente, cultura, né? Tem em comum com a gente, isso mesmo. Bonito. Parabéns É. para vocês dois. Vocês são realmente admiráveis. Começamos, Pelo pensamento então, jovens, assim. E além disso, não poderíamos deixar de falar que somos cristãos, é algo que a gente tem em comum, né? Sim, Os valores, sim. nós são valores cristãos, de lar cristão, então honramos tudo, em todo momento, os princípios milenares que existem, e um deles é honrar a Deus em primeiro lugar. É isso aí. Esse é o homem sábio. Exatamente. Assim, nossa primeira curiosidade era saber realmente dessa fase inicial da trajetória de vocês, né? Assim como nós começaram juntos, especialmente na parte do empreender, né? Poxa, a gente terminou de estudar, agora a gente tem que virar alguma coisa, né? E aí você acha a pessoa com a sua outra metade, bora. O que vai ser? Então, como que vocês começaram? Bom, começamos lá em 2011, então, nosso relacionamento. Formamos, e quando formamos, meu pai ligou para mim e falou, filha, para sua irmã eu dei uma casa, para você também quer uma casa, né, de formatura, presente gaúcho, né, tem muito isso de presentear, né. E daí eu falei, não, pai, quero a oportunidade de ter o meu negócio, quero farmácia. Então, morando lá em Goiânia, namorávamos já um ano e meio, mais ou menos, e eu falei, Augusto, o negócio é o seguinte, eu vou embora, não vou ficar aqui não, vou voltar para o Mato Grosso. E fui de férias, de repente chegou o Augusto de ônibus lá onde eu estava, na minha família. Mas quando você falou que ia embora, rolou uma lágrima? Demais! E aí ele foi, e o engraçado é que eu tinha a pretensão de ir para a cidade de Primavera do Leste, onde os meus pais estavam, só que lá já estava bem saturado do segmento varejo farma. E a minha irmã tinha acabado de mudar para Confresa, um finzinho de mundo, há 10, 13 anos atrás, né, Augusto? E nós fomos visitar a minha irmã. E eu falei, olha, daí é a hora que a gente vê, né, que gosto para cima, Visão. cai bem na testa, assim. Falei, eu morar nesse fim de mundo? Nunca, né? Mas... E o Augusto olhou e falou, cara, é aqui que a gente vai começar. E eu lembro que naquela viagem a gente foi, mais ele do que eu, porque eu estava descrente com a cidade, que era uma cidade estruturalmente muito a desejar. E o Augusto foi nas farmácias pegar preço, verificar o mercado, né? E falou, aqui é a oportunidade que a gente tem de montar um negócio e fazer diferente. E assim foi. Agosto eu vim, isso era dezembro, agosto eu fui para Confresa, e o Augusto foi 6 meses depois, em dezembro.
E daí iniciamos com a primeira drogaria, chamava Farmácia Bem-Estar. Amor por você, paixão pela vida. Era chique. Ela esqueceu de falar que no meio do caminho, né? Quando ela me deu esse choque, falou assim, eu vou embora, né? Aí eu dei uma cachorrinha pra ela, uma Shih Tzu. A Cacau, que tá até foi hoje assim, com a gente. foi o elo que eu falei assim, eu preciso segurar ela de alguma forma, emocionalmente, né? Entendi. Inclusive é nosso xodó até hoje, né? Já tem 13 anos. Por isso que você não quis se desfazer da Cacau, né? Mesmo ela tentada. Entendi. Se desfaz. Foi estratégico. Foi inteligente. Pegou pelo sentimento mesmo. Exatamente. E aí começamos a nossa trajetória. Começamos lá no balcão, eu e o Augusto, com toda a vontade, ansiedade e o desejo de fazer algo diferente, né? Só vocês dois? Só nós dois. Então, 1 ano foi nós dois. Chegávamos 5h30, 6 horas, limpávamos a drogaria, fazia café e chá, que eu oferecia cafezinho, chazinho para o cliente. O Augusto já passava compra, já pagava boleto, ia para o balcão, atendia, fazia injetáveis, fazia entrega, era caixa, era tudo. Limpava a gôndola, reponha mercadoria, dava entrada em mercadoria. Ao meio do dia, parava para limpar a drogaria de novo. E ali a gente começou nossa trajetória e eu hoje, quando eu volto lá e eu entro naquele lugar, não tá a farmácia mais lá, né? Tem outro estabelecimento, mas toda vez que eu entro eu me emociono, porque começamos ali, né? E ali foi que a gente criou a nossa essência de trabalho, né? Onde muitos empresários na época falaram que a gente ia falir por conta do ponto, que era horrível, realmente era muito ruim. Mas a gente fez o nosso trabalho de formiguinha e uma coisa que meu pai sempre falou, o sol nasce para todos. Então, faça o trabalho de vocês bem feito, né? E a sombra assim é para poucos. Exatamente. E aí começamos. Eu acho que assim, no começo, uma coisa que foi muito, muito importante, a gente reflete sobre isso hoje e a gente fala, mas na época a gente não tinha esse discernimento, essa sabedoria para ter agido daquela maneira naquela época, né? Que foi o que? Assim, a Carol, seria lindo a gente falar que, nossa, a gente passou dificuldade, né? Não tivemos. Nossas famílias sempre foram famílias, assim, classe média ali. Estruturadas, né? Não passava-se essa dificuldade. Eu cresci com a minha mãe falando para mim que eu deveria ser um funcionário público, porque eu queria ter estabilidade, mas eu conheci um tio que com 14 anos ele lacrou, né? Com 14 anos de idade eu falei, eu quero ser igual esse cara aí. Ele virou teu exemplo, né? O teu herói. Exemplo. E no começo, quando a gente foi iniciar toda essa trajetória, a gente precisou descer o sarrafo, né? Precisou ser um pouco humilde. Então, a Carol, mesmo tendo formação, na época já formada em farmácia, resolveu ir trabalhar de caixa, ir trabalhar de limpar prateleira, e trabalhar nos horários mais loucos, porque o nosso estabelecimento, né, o nosso mercado exige isso, né? A farmácia não trabalha em horário comercial. Full. Então, e em Goiânia, o mercado onde tem muita mão de obra é assim, quer trabalhar, quer, não quer, tem outro, né? Isso mesmo. E então ela se sujeitou a isso no momento, e eu também, na empresa que eu trabalhava, eu falava que eu era o recém-formado, que todas as oportunidades que aparecesse, eu queria. Enquanto tinha gente acomodada ali, às vezes, eu estava um tempo na empresa, eu queria, e tinha muita liberdade por parte da Carol, porque eu viajava muito, conhecia muita farmácia, né? Tem amigos que viraram quase que irmãos aí, né? Amigos que viraram parceiros, foram em casamento nosso. Legal. Que a gente conheceu num relacionamento profissional ali, né? E por a gente sempre entregar o máximo que a gente poderia naquela época. Então, a gente poderia ter falado, né? Não, ela se formou, ela não vai trabalhar por menos. Poderia buscar um emprego, né? Exato. Poderia buscar uma zona mais confortável, mas aí... Só saio daqui se for para algo nesse patamar aqui. Então, ali já nasceu uma intenção, né? Sim. Entre você, nós queremos, mas você falou, espírito empreendedor, uma referência num tio de 14 anos que lacrou, e aí foram com o espírito, a gente não vai
trabalhar de emprego, a gente quer algo mais. Mas eles inicialmente foram, Sim. né? Foram até para aprender. Isso é que é bacana. E você falou assim, a gente não tem uma história para contar sofrida, nossas famílias eram estruturadas, mas a força de vontade de vocês, essa nossa força de vontade que eu acho que faz a diferença. Porque às vezes a gente recebe todo o suporte, né? Nós já não recebemos esse suporte, né? Mas também começamos, não sei se vocês são assim, mas se comemoram, né? A venda, o que acontece, as conquistas, né? Claro. Eu e Gilfran, a primeira mesa, o primeiro item que a gente vendeu foi uma mesa de R$780. Entrega Em um órgão público. Um Um pedido especial, que não, sem pé nem cabeça. Eu tive que fazer a montagem dessa vez. Mas nós entregamos, eu tenho a foto até hoje, ele montando essa mesa. Então, assim, mais uma coisa que a gente tem em comum, né? No início também, assim como vocês também foram a eu presa, né? Vocês. Totalmente. E aí eu tenho uma dúvida, né? Vocês acreditam que o fato de vocês serem casal, isso contribuiu, porque quando a gente a primeira fase da empresa, né, que nós somos eu presa, nós somos o que faz tudo. Então, a Carol que fazia o cafezinho, que limpava, nós também por muitas vezes. Isso é até bom. Faz a entrega. Porque no processo hoje ele monta, ele sabe de tudo, ele sabe olhando quando está certo ou não está errado, mas porque ele passou por esse processo da montagem, né, a parte também, isso faz com que a gente, nem a faculdade ensina, né? Que ensina o superficial, mas do nosso negócio, o que faz a gente aprender, a gente ir lá executar. Então, vocês acreditam que o fato de ser casal ajudou? Porque imagina, 24 horas trabalhando. Né? Acontecia também com a gente, né? Tudo era a gente, então a gente querendo crescer, então trabalhava às vezes muitas horas, né? Por dia. E imagina se um trabalhasse em uma coisa, outro em outra. Então, assim, ela está no início da empresa, está trabalhando lá quase 24 horas, você em outra coisa em casa. Vocês acreditam nisso, que o fato de ser casal ajudou? Total. Eu falo assim, que se eu não sei, não tive a oportunidade, nem quero voltar atrás para ter, né? Mas se o Augusto trabalhasse em outro segmento, com certeza seria muito difícil eu passar para ele todo o desejo e a vontade que eu tinha para fazer o nosso negócio, o meu negócio dar certo, né? Se fosse individual. Então, o fato de nós dois colocarmos toda a nossa expectativa ali, ficava fácil de um entender. E a gente vê até mesmo com a família, porque a família às vezes não entendia. Quantos natais, anos novos, aniversários, férias que a gente não pôde participar. Só que nós nos compreendíamos, porque estávamos vivendo aquilo junto. E os familiares nem sempre. Na verdade, você falou dos eventos aí, mas assim, saindo um pouco do aspecto técnico aí, eu acho que o alinhamento do propósito nosso, então, o alinhamento, a gente vai para uma cidade que realmente não tem estrutura. Quando a gente fala de não tem estrutura, uma cidade que sofria com problemas de saneamento básico, com doenças que eu já ouvi falar quando estudava ciências, biologia, mas fala assim, cara, você pega isso aqui, né? Então a gente passou por alguns momentos realmente difíceis, assim, falar assim, morava numa capital, ia no Subway, ia no McDonald's. De repente... Você era de Goiânia, né? Então... De repente fomos para uma cidade que não tinha nada. Só que o alinhamento do propósito, e esse alinhamento, ele foi feito quando a gente ainda vivia na realidade da capital, né? O alinhamento do propósito, a comunicação, fortaleceu muito o nosso elo. E as pessoas, assim, às vezes tem alguns casais que eu vejo, até colaboradores meus, às vezes contam histórias, e a gente percebe que as pessoas às vezes não se comunicam. Elas não conversam sobre os sentimentos que de repente está acontecendo, sobre a sensação. A gente percebe muito isso também, né? E aí a Carol até usa um termo, o gatinho vira um leão, né? É verdade. Aquilo vai crescendo, as pessoas não comunicam, ou quando comunica a outra parte, acredita que aquilo é besteira, né? Duvida. E aí isso desgasta a relação. Então, a gente nunca pensou assim, que outra opção eu tenho. Não, a gente sempre pensou assim, a gente veio para dar certo e vai dar certo. E óbvio, quando um quis desistir, porque aconteceu, não vamos ser hipócritas, o outro sempre fortalecendo. Então, o meu perfil é o perfil mais de querer as coisas muito caxias, muito técnico, muito certo.
E no começo, você tem que abrir mão Não disso. tem processo, Não tem né? como, não tem processo. Ainda mais duas Isso. cabeças, duas criações, Exatamente. pensamentos distintos, formas, crenças, e aí é difícil. Cada um É tem o seu desafio. YouTube pessoal ali, É. as coisas acontecem. Mas vamos chegar nessa parte. Inclusive, que você falou, dá um gancho aqui para essa questão, é como fazer para que o negócio não fique amador nessa situação. Como ser profissional, né, ter uma conduta, então, profissional e não se perder como casal. Nós, lá no começo, com 2, 3 drogarias, muita gente não sabia que a gente era casado. Tanto clientes quanto colaboradores, quando a gente contratou o primeiro colaborador ali e tudo mais, pensavam que a gente era irmão, porque nós distinguíamos muito bem. Então, pisava na drogaria Augusto Carol, saía, meu bem e amor, né? Eu já passei por situações assim com a Marcela, lá no início, na busca por uma postura profissional, para não ter que... Exatamente, para ter uma postura profissional evidente. E é onde as pessoas chegaram ao ponto... Não sei se você foi questionado, mas eu já fui questionado algumas vezes. Acho que quando as pessoas perguntavam se a gente era casado, porque em algumas situações tinham dúvidas, né? Porque a relação era... bem profissional. Você não tá naquela coisa de casal, né, próximo. Então, mas, por favor. O que eu vejo é que a gente, desde o começo, a gente teve esse discernimento de a gente separar as coisas ali, né? E para trazer esse aspecto não amador, é colocando pessoas. Eu acho que também identificar, assim, no começo a gente teve muito atrito, né, obviamente, mas depois que a gente identificou os pontos fortes De cada um. de cada um, então o perfil da Carol é um perfil muito comunicador ali, executor, né? Apesar de que com o passar do tempo a gente foi mesclando as características, né? E foi Um vai aprendendo. absorvendo do outro. Mas no começo ela era comunicadora e executora. Se dava uma missão, enquanto ela falava para mim, eu tinha que desenhar todo um plano de ação, tudo muito Já técnico, estava né? lá fazendo. Como fazer, pegar a imagem, desenhar um procedimento. Você queria ilustrar tudo, né? Exato. E a Carol, não, vamos pegar e fazer. E eu ficava Eu sou um pouco assim grilado com Sou um aquilo, né? pouco Que eu muito. falava assim, mas você nem planejou o negócio, você nem pensou direito, já executou. E depois que a gente virou essa chave, isso foi com o desenvolvimento humano, não foi assim, bater uma luz, né? A gente buscou o desenvolvimento humano, buscamos treinamentos também, de pessoas que a gente considera muito como referência. E a gente identificou esses perfis e falou, beleza, vamos separar aqui um pouco a empresa. Eu vou pensar na estratégia aqui da empresa e você me ajuda na execução, porque você é boa para isso, então você faz acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu. E no começo, né, como era eu presa e eu keep. Eu keep, Sei bem o que é isso. Nós com nós. E Chuta e no defende. começo foi muito importante. A gente fala que é a fase entusiasta, que é a fase número 1 da maioria das empresas em que o dono coloca muita energia, né? E era a gente fazendo, a gente conhecendo o processo, a gente fazendo tudo. Depois a gente passou pela fase 2, que era a gente entendendo que precisava contratar, só que contratava errado. Não, vou precisar contratar e contrato primeiro que aparecer que deixou um currículo, nem fez uma entrevista direito, só mandou uma mensagem, trocou uma conversa ali. Você tá tão agoniado para poder resolver uma situação. Ou senão, não, fulano me indicou, falou que é gente boa, né? É isso mesmo. Ou contrata um parente, alguma coisa assim. E aí você vai aprendendo com o passar do tempo, né? E aí fomos para a fase 3, que foi, bom, não dá para seguir só nós dois, mas também não dá para contratar se a gente não contratar por competência. Eu costumo dizer assim, para crescer tem que crescer, né? Então poxa, minha estrutura já pede, já não consigo mais alcançar certas coisas, eu preciso de alguém que faça isso. E isso te impede de crescer. E aí, realmente aumentar os tentáculos ali, conseguir ter mais gente para te ajudar na operação. Só que colocar gente sem deixar isso estruturado, sem ter clareza para as pessoas, é correr atrás do rabo. Para onde o barco vai, né? Porque essa pessoa, com o passar do tempo, ela também vai se desmotivando, começa a não entender de fato qual é o propósito dela ali, qual o problema que ela está ali para resolver. Né? As pessoas confundem bastante. Se a gente tem a ideia que o relacionamento é um instrumento para te desenvolver, né? E às vezes
Isso é natural do ser humano, essa competição, principalmente entre homem e mulher. Porque no casamento, a gente tem isso bem claro, né? Pelo menos eu acredito que o homem está lá para suprir a família, né? Nós mulheres estamos lá para ajudá-lo, né? Para cuidar, né? Do lar também. Eu acredito nisso, eu não tenho problema com isso. Eu tenho bastante humildade que tem coisas que o homem ele consegue resolver melhor que a gente e vice-versa. E é um grande desafio, porque quando a gente vai para o profissional, há um pouco assim, por conta do ego, né? Medir forças. Né? Tem um pouco disso, porque as opiniões são diferentes, né? E se a gente não tiver com a ideia que um está ali para potencializar o outro, dá atrito. E não deixa de dar. Mas o que a gente tem que ter em mente? O diálogo é a melhor solução. Nós não temos essa postura profissional, parece assim que é um personagem que a gente veste, é automático, né? A gente nem programou isso. Entrou na loja, somos profissionais. Parece assim que acaba sendo automático, mas a gente nunca deixou de se apresentar como marido e mulher. Eu nem sei hoje te dizer, com várias também oportunidades de conhecimento que a gente já teve, se isso é bom ou ruim. Inclusive, nas entrevistas, né, quando a gente faz com os colaboradores, a gente sempre se apresenta, né? Somos marido, mulher, nós somos conhecidos, inclusive, nas fábricas como o casal da Inspirare, né, os clientes, os parceiros arquitetos, o casal das cadeiras, das cadeiras, assim que a gente começou a ser conhecida. Então, eu não sei te dizer com relação a isso, se a gente deveria... Né? Se isso, o fato da gente se apresentar dessa forma, faz com que fique amador, né? Pelo menos até agora, nesses 10 anos, a gente já não teve essa Eu acho que é como você conta a história. Isso acho que está relacionado com como você conta a história. E o casal, para nós que somos cristãos, a gente se torna um só. Eu acho que faz parte da nossa trajetória, ainda mais, né, nesse mundo aí de tanta exposição de rede social, acaba não tendo como não falar. Então, sim, você vai ter que apresentar uma hora, no nosso caso, uma hora eu vou ter que apresentar minha esposa, então no trabalho já está apresentado. Já começa eu até acredito porque... E fica longe, tá? Porque a gente trabalha muito com famílias e acaba recebendo, aí vem o marido, quem decide são as esposas, e aí o papo fica mais legal, né? Porque tá lá, como vocês, né? Chegaram lá os dois, e aí a conversa fluiu. Eu acredito porque os dois eram casais, né? Por isso que deu essa conexão. Isso aqui é providencial. Geralmente, quando atendemos casais lá, e sempre vai ter uma discussão nas nossas soluções de escolha. E essa discussão, toda discussão de escolha, no casal, você pode ter certeza, mas quem acaba opinando mais sobre isso é a mulher. Então, dona Marcela vai lá e já dá a sua consultoria de design, de apoio, né? Às vezes ela ajuda muito. E é legal, a gente vê que dá sintonia, né? Que dá entre casais, dá liga, e as coisas caminham. Eu acho isso muito bom. E nessa construção aí de vocês, em algum momento vocês pararam e pensaram assim, eu estou... juntando meu sonho, estamos juntando as nossas metas, estamos juntando o nosso dinheiro, e aí, se não der certo, como é que vai ficar? E quando você me contou a sua história, em 2016, né, vocês quebraram. Como é que vocês fizeram, né, como casal, rolou aquele negócio, se você tivesse me escutado, se tivesse feito o que eu tinha dito... como é que vocês fizeram para contornar tudo isso? Foi nesse momento que você falou que um ajudou o outro, foi nessa hora? Com certeza, assim, o apoio foi muito importante e isso a gente está falando de 2016, então já vão fazer quase 10 anos, né? E naquele momento eu era emocionalmente muito mais frágil do que a Carol, que sempre foi uma pessoa mais forte, né? E... primeiro, pela sensibilidade dela ser mulher, que existe uma tendência de ser mais sensível. E segundo, o que a gente falou aqui muito do YouTube pessoal, né? A Carol é uma pessoa que, uma vez ela me contou uma história de que quando ela aprendeu a andar de bicicleta, o pai dela
marcava, quantas vezes, marcava com giz, assim, um pedaço de toco, assim, quantas vezes ela caiu de bicicleta, né? E a gente comemorava e ele falava para mim, isso, você tem mais 8 oportunidades. A Carol tem as melhores histórias. Tem que palestrar, Carol. Tem que palestrar. Então, assim, para mim, sempre a queda, a derrota, foi motivo de eu comemorar, porque eu tinha mais oportunidades. Que massa. Então, eu tenho muito forte esse negócio dentro de mim, que eu não preciso ser forte, eu só não posso desistir. Vai ter momentos que eu vou ter olha só que interessante isso. Isso são as memórias, né? No mundo de hoje aí, se fala em ressignificação. Você começou a testemunhar isso, né? Exatamente. E aí que foi entrando em você, o mesmo espírito. Exato. E assim, ver uma pessoa que o mundo pode estar caindo, mesmo assim ela tá feliz e conseguindo enxergar uma solução, é óbvio que eu quero ficar perto dessa pessoa. Sem terapia, Carol? A terapia era teu pai? Meu pai, minha Nossa, família, que maravilha. minha mãe. Dá o contato dele. As raízes. E eu, pelo contrário, fui criado o quê? Poxa, se tirasse uma nota ruim na escola, podia saber que ia apanhar. Ia apanhar. Nota ruim pra você era tipo um 9? Mais ou menos assim. Caxias do jeito. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas hoje eu também entendo, obviamente, os métodos do meu pai e o que ele herdou de criação também. E tudo isso foi muito importante para construir eu como eu sou hoje, né? Sim. Sou grato a isso, inclusive. Mas voltando ao ponto lá onde a gente quebrou. É engraçado que a gente quebrou praticamente uns 5 dias depois de ter aberto uma loja, né? A terceira loja nossa. A história entra um pouquinho de comoção, porque a gente inaugurou a loja no dia 13 de julho, em Redenção, a terceira loja nossa, no dia do aniversário da minha irmã, inclusive. Eu não podia ir na festa porque eu estava inaugurando uma loja. E no dia 17 de julho, um colaborador nosso que fazia entrega morreu, faleceu. Estava fazendo entrega, inclusive, e sofreu um acidente fatal. E aí foi um boom, assim, porque nós fechamos a drogaria em formato de luto e realmente nós não tínhamos condições de trabalhar, principalmente as 2 lojas de Confresa, que foi onde aconteceu o acidente. Nós tínhamos que destinar energia lá para a loja 3 e a gente não podia mais, então tínhamos que voltar para a Confresa para dar esse apoio à família e tudo mais. E a gente quebrou. Então, veio 2 baques. O primeiro da gente não ter estruturado financeiramente para fazer o investimento da terceira loja. A gente achou que o dinheiro ia brotar, eu acho, né? A inocência, né? Na verdade, existe uma influência aí, né? Eu tenho o meu cunhado, no caso, né? Que é casado com a irmã da Carol. Não, cunhado. É meu cunhado. Eu confundo isso aí. A culpa é dele. Corta isso aí depois, tá? Mas com o cunhado, ele é casado com a sua irmã, com o cunhado dele, ele é então, cunhado tá seu, tá corta certo. ela agora. Então não corta. E segundo, não sei quem falou, cunhado com cunhado não é parente, não, brincadeira. E eu lembro muito bem que ele falou assim, você tem que dar o tombo antes dos 30. E isso eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. 26 anos. Né? Eu já falei minha idade, estamos falando que eu 16. Tá bom. Você tem que dar o tombo antes dos 30. E isso ele herdou lá dos tios dele, lá do sul, de Santa Catarina também. Porque se o caboclo não der o tombo antes dos 30, depois não vai mais, não. E aí eu sempre vi uma pessoa de muita coragem, sabe? Muito mão na massa por parte dele, e eu admirava aquilo. E eu falava, eu quero ser assim. Ele falava, não. Quando eu contava um projeto, eu sempre contei para ele, ele falava assim, não, vai fazendo que vai dar certo, né? Vai arrumando que vai dar certo. Se você não começar a fazer, você não vai fazer. E aí, isso foi um desafio para um cara muito planejador. Eu falei assim, não, então, já que meu cunhado foi fazendo e tá dando certo para ele, eu vou fazer. Só não fizemos o cálculo muito bem feito. Não fizemos a conta, Depois né? você não xingou esse cara, não? Foi. A culpa é dele, a culpa é dele. Verdade, eu agradeci a ele, porque quando eu quebrei... Aprendeu. Ele nos ajudou. Ele e a irmã da Carol nos ajudaram. Falaram assim, eu acho que ele nem sabe do que eu tô falando aqui agora, né? Mas eles nos ajudaram aí financeiramente e seguraram as pontas para nós. Legal. Ele e meu sogro. Mas eu acredito que esses conselhos, porque eles acreditavam muito em vocês. Acho que por isso que ele dava esse conselho. Mas em algum momento, quando estava juntando, pensou assim, nossa, eu estou juntando tudo, mas se separar, se o amor acabar. Marcela, você perguntou e eu estava pensando, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei assim, não vai dar certo, e se o esforço vai ser inválido. O pensamento, pelo menos da minha parte, acredito que do Augusto também, a gente nunca pensou em,
vai separar. Tanto é que eu não tenho nem plano para isso, né? Então, tipo, falar, e se separasse, o que vocês fariam? A gente também não, sei. né? Eu nunca nem pensei É tudo sobre junto. isso. Quando eu vi esse questionamento, eu falei, cara, esse é o tipo de coisa que, como seu cuidado, pega e vai, né? A gente pegou aqui um do lado do outro, vamos, a gente não pensa nisso. É verdade. Mas vocês concordam que quando assim, achou o amor, assim, a sensação que dá é essa, achou o amor, a gente topa tudo, Exato, não é? exato. É verdade. Faz tudo. E nesses momentos de dificuldade que aconteceu conosco ali, você perguntou se a gente se confrontou. Se você tivesse feito isso. Não. Foi um momento onde a gente se uniu mais, mas muito mais. E não tinha culpado. Então, a responsabilidade sempre foi 50-50. Independentemente se quem está olhando de fora poderia ter uma opinião, não, foi mais erro de um ou de outro. Não, a gente assumiu sempre tudo igual. E a gente se fortaleceu muito como casal. Foi incrível, assim, o quanto a gente, obviamente que daí tem a presença de Deus de novo, porque é nos momentos de crise que a gente se ajoelha mais ainda, Sim. né? E daí Deus fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento e a gente passou por isso sem nenhum julgamento de ambas as partes. É admiração, né? Um Parabéns. pelo outro. Eu admiro tanto ele, o trabalho dele. Eu, assim, eu assino embaixo. Eu não sei nem o que é, mas eu confio tanto no que ele faz, que, obviamente, que tem coisas que a gente decide junto, né? Lá na nossa empresa. E, assim, eu acho muito bacana também que ele acredita muito no meu feeling, né? Ele fala, não, ser sentido de mulher... Ser sentido de mulher é mó fria se você não acreditar. Ele e o teu eu Mó nunca bonito. vi. Eu acho muito legal isso dele. Por mais que às vezes a gente discorda logo, e nem tudo ele concorda de primeiro comigo, né? Mas sempre no outro dia ele... mas aquilo que você estava falando era porque eu acho muito bacana. Ou então, quando é algo de uma decisão que ele pode tomar sozinho, mas que realmente difícil, ele sempre senta, conversa, Sim. né? Ele escuta. E olha assim, que ele sabe que eu confio e assino embaixo de olho fechado, né? Eu tenho um hábito de criar dúvida para aquilo que já é certo. Então, eu sempre crio uma segunda possibilidade, mesmo que ela tento pensar por um ângulo das coisas. E aí eu acho bom poder ter a opinião de uma outra pessoa, de alguém que possa olhar e dizer assim, olha, você está vendo esse ângulo. Ela é a primeira pessoa que está do meu lado. E aí, como temos a jornada do trabalho profissional junto, não tem como não trazer as questões também profissionais. Às vezes é um dilema de um cliente, uma situação, de um projeto e tudo mais. Você está vendo isso? Está vendo isso? Essa estratégia aqui. Então, isso ajuda bastante a fluir. Perfeito. E assim, eu concordo totalmente. Acho que isso é muito alinhado com como a gente pensa aqui também. E até acho que não tem esse negócio de criar uma dúvida para o que é certo. Porque, às vezes, um outro ponto de vista, com uma outra experiência que foi vivida pela outra pessoa, incluída nesse contexto, pode jogar um elemento a mais aí se você começar a pensar numa possibilidade. Sim. Mas, assim, nem tudo são flores. Sim. Porque lá no começo, eu lembro quando a gente começou, quando eu ia dar opinião, ou o Augusto até pedia a minha opinião, ou vice-versa, e a opinião era divergente, a gente ficava, não, mas tentando mudar a opinião do outro, né? Convencer o outro, né? Sobrepor. Então, lá no Aí eu começo... sempre perdia, né? Acho que você era mais esperto. Lá no começo a gente viveu essa fase. Então, assim, para os casais que às vezes estão começando agora, é Sim. normal isso. É o ego, né? Então, Não pode romantizar, né? Exato. Então, eu às vezes falava, Augusto, eu queria sua opinião para isso. Daí ele me dava a opinião dele. Não, mas daí, não é assim, né? Eu tentava mudar a opinião dele. E também tem conhecer cada um, porque eu sou emocional, eu sou emocionada. Ele é a razão. Então, assim, eu não posso achar que só tem que chegar e fazer e acabou, para mim tá tudo certo. Ele não, o racional dele, eu tenho que aceitar isso. No início eu não gostava, eu não aceitava. Por mais que não, eu estou certa, tem que fazer isso, tem que acontecer. E hoje eu aprendi a também escutar o lado racional. Tanto assim, que lá, eu não sei quem é o Banco Central lá com vocês, mas a Inspirar, o apelido dele é o Banco Central, né? Mas isso é por acordo, né? Comum. Ela prefere... Na verdade, ela se identifica mais fazendo outras coisas do que ter que se preocupar com essa parte. Mas aí, como faz parte de todo o processo, não tem como não ter como compartilhar. A gente tem que interagir sobre todas as coisas.
Sabe, você puxou um negócio aí do Banco Central, eu imagino que aí você foi talvez para a parte jurídica, né? Mas a gente aqui sempre teve uma tratativa, e isso não é regra, obviamente, mas nossas coisas sempre foram tudo junto. Nós também. Então, Mesma forma. assim, nunca teve nada separado É. para... É meu, é A gente seu, também. não é nosso. Né? A gente também. Então, assim, o que eu compro, ela sabe, é até difícil pra você fazer uma surpresa às vezes, tem que arrumar um cúmplice. Isso entra lá naquela parte do não se perder, né? Sendo profissional. Ainda mais porque eu não sei você, mas eu acho que isso a maioria dos homens passa por essa situação. Cara, a gente não tem essa necessidade de falar tudo que acontece no dia pra mulher, né? E a mulher chega, ela quer contar todos os detalhes. Concordo. Sim. Sim. Um Aí, monte às vezes, de ela fala, memes "Ah, sobre mas isso." Você não me contou isso." Eu falo, não, mas nem lembrei, achei que não precisava. Tem coisas que a gente julga que não é irrelevante. Às vezes é uma decisão que não tem significado e um peso. Mas elas, de certa forma, se queixam. Ela se queixa. Sim. Mas você me falou. Quero saber. Eu falei, poxa, mas peraí. Quero contar também. Quero. Ainda bem, eu acho que só muda realmente endereço. Talvez o pessoal que tá vendo aí deve estar achando, olha, é igualzinho a gente. Mesmo O jeito. Banco Central. Mas é O banco- importante pode falar. porque pra gente trazer à tona aqui que não existe o mundo perfeito, Não né? existe. Não existe o mundo ideal, existe o mundo real. Nós vivemos no real. mundo real. E é assim que acontece. É isso O mesmo. Banco Central, os parceiros, muitos já até conhecem, porque as decisões que tem, vamos fazer um evento, vamos entrar, investir em tal coisa, principalmente nessas ações de brand, de marketing, né, que é mais voltada para a minha área, só que quem que vai autorizar? O Banco Central. Alguém tem que fazer a conta disso. E o meu lado emocional quer fazer tudo, participar de tudo, entender, gastar energia com tudo, né? E o lado dele mais racional vai freia. Mas aí nessa caminhada toda, até vocês chegarem aqui, ultra popular, né? Farmácias ultra popular. Depois vocês já terem se entendido nas decisões, não terem evitado os conflitos. Por que escolheram a ultra popular? E dentre tantas cidades, né, com tantas lojas que vocês têm, já conseguiram para rodar, né? Por que vocês escolheram Palmas? Eu acho que o escritório de sede de vocês, administrativo, fica aqui em Palmas, né? Correto. Então, por que Palmas? É uma escolha que tem a ver com a escolha do casal, pessoal, estratégico de negócio? Na verdade, com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de profissionalizar mais o nosso negócio. Então, aqui te respondendo sobre a ultra popular, o porquê, né? E aí eu passo a bola para a Carol falar sobre o porquê Palmas. E aí, com essa necessidade de padronizar mais o que acontecia e também de virar uma chave, né? Assim, tem gente que faz muito melhor do que eu tenho que ser humilde e aceitar. Certo. E com a tendência das grandes redes chegando também, né, isso é um fato, a gente falou, vamos procurar uma franquia, uma rede, algo assim. Para pegar o processo mais pronto. Entendi, Para a gente ter mais base. E nisso surgiu a Ultra Popular. Nós morávamos no Mato Grosso, tínhamos uma empresa no Mato Grosso, e ela começou a se destacar lá no Mato Grosso. Foi quando nasceu todo o projeto, há 11 anos atrás, né, o projeto da Ultra. E é fato que nós conhecemos um líder muito inspirador, né, que hoje é o presidente da rede nossa, e essa pessoa pegou na nossa mão, acho que Deus colocou no nosso caminho também, né, e mesmo com todos os desafios que existiam, pegou na nossa mão e foi muito inspiradora para nós. E falou, pode ir que eu vou ajudar vocês. Legal. Então, nisso grande a gente... mentor. É uma pessoa muito humana e acho que isso trouxe muito o lado humano nosso também da empresa. Foi muito inspirado nele. E a Ultra Popular também foi uma escolha, porque é um grupo de associativismo, então a gente não queria perder a essência da gente ser dono do nosso negócio. A gente Legal. mandar e a gente ter a nossa personalidade, a personificação ali de nós dentro da nossa empresa. Nós não queríamos aquele processo engessado. E a Ultra Popular permite isso. Então, é um grupo de pessoas que se reuniram. Obviamente que no início era para comprar melhor,
E hoje existe uma estrutura gigantesca por trás de tudo isso. Então, a decisão da Ultra também foi baseada nisso. Ter uma empresa maior que já sabe meio caminho que a gente estava percorrendo, mas sem perder a nossa essência da gente ser o dono, ser a cara ali do nosso negócio. Isso traz uma característica muito forte da gente ter agilidade no que a gente vai fazer Legal. dentro do negócio, né? Desburocratizar em alguns momentos que é necessário. Entendi. Mas, assim, também não foi a gente que escolheu a Ultra Popular. Meio que foi Gente ela que que escolheu vocês. também, né? Ah, No começo a gente falou que o nosso ponto era, de fato, muito ruim. E há 10 anos atrás, em Confresa, tem aquele programinha Google Earth, né? Sim. E você vai buscando as localizações, Street tendo View. Street View, na verdade, Street View. O Google não passava lá na cidade, você não tinha lá. Imagina, o cara ia andar, Gente. pegar 130 km de estrada de chão para ir lá. 20 mil habitantes. Aí os caras olharam no Google, pegaram mais umas fotos que eu mandei na época, né? Pelo Falou celular. misericórdia. Falaram assim, não tá aprovado, ponto. Vocês não podem vir para a rede. E a gente foi inquieto, falou assim, não vamos aceitar isso não. Então vamos montar mais uma loja, então, no lugar que eles acreditam que é estratégico. Foi aí que montou a segunda loja, porque daí a primeira ficou a Bem-Estar e a segunda a Ultra Popular. Então a Ultra por conta disso. E Palmas, por que Palmas, né? Começamos o nosso projeto lá em Confresa, moramos lá 6 anos, né? Depois a gente teve a oportunidade de ir para Redenção, estruturamos todo o nosso escritório lá em Redenção. E começou logisticamente a ficar difícil para nós, porque começou a ter viagens. Então, tinha que sair de Redenção, perdi um dia de estrada, ficava em hotel, daí pegava aeroporto, avião, e daí voltava, tinha que ficar mais um dia em hotel, mais um dia em estrada. Desafio. E começamos a ter um volume de viagens grande, e até mesmo para visitar as demais lojas, começou a ficar difícil. Então, por ser um ponto central, Palmas, e ter os benefícios que uma capital tem como aeroporto, para nós foi o nosso ponto de escolha. A gente começou alugando um apartamento aqui e tinha como um ponto focal. Então, a gente mora em Redenção porque nós tínhamos medo de voltar para a capital. Como a gente morou em Goiânia, e Goiânia é aquele caos, né? A gente tinha medo de voltar para a capital. Então, a gente demoramos aí 1 ano, né, Augusto? Esse foi um bloqueio mais meu, Mais do Augusto. Palmas é uma capital com carinha de interior, acolhedora. Todo mundo falava isso, né, que é uma capital interior, mas eu tinha esse bloqueio por morar 20 anos na capital. Sim. Por ter que levantar 5 horas da manhã para poder chegar 8 horas no trabalho, trabalhar, ir na faculdade, chegar da faculdade à noite, meia-noite. Então eu tinha esse bloqueio. E quando eu fui pro interior, eu falei, cara, aqui é o paraíso. É o paraíso. Eu faço o meu time. O Google pode até não chegar aqui, mas... próximo, não tem trânsito. Assim, você vai para uma cidade pequena, você começa a criar relacionamentos, as pessoas te conhecem. Então você cria vínculos de amizade, que numa capital é mais difícil. Aqui em Palmas ainda é bem mais fácil, na verdade, né? Sim. Mas morar numa capital aí de mais de 1 milhão de habitantes, era complexo isso. E vocês escolheram Palmas e tem um escritório super moderno, bem estruturado, projetado pela arquiteta parceira nossa, né, queridíssima Aloísio Cortez. Esse escritório mesmo é elogiadíssimo, inclusive pelos parceiros, parceiros de vocês que vão até a nossa loja, também querendo se tornar clientes através do case do escritório. Vale muito a pena conhecer, depois a gente vai até mostrar, né? Fizemos um vídeo muito bacana desse escritório. E o que vocês pensaram quando decidiram montar uma estrutura igual àquela? Por que montar uma estrutura com essa proporção? A gente tem muito forte dentro de nós que estrutura, ambiente moldam comportamentos. Então, a gente diz que isso é falar que o ambiente motiva. E o ambiente certo faz realizar. Exatamente. Então, assim, nosso sonho era ter um escritório legal. Porque a gente recebe muito fornecedor, a gente recebe os nossos próprios colaboradores da equipe de loja, vêm visitar a gente, sempre querem dar um abraço na Carol, no Augusto, né? E a gente nunca olhou, queríamos, mas não tínhamos a certeza de que nós moraríamos em Redenção. Quando a gente veio para cá, então a gente decidiu, não, é aqui mesmo.
E aí a gente encontrou a Louise no meio do caminho aí, porque inicialmente o projeto era para ser num prédio e depois a gente teve que trocar. Opa, gostei aqui. E aí ela montou o projeto e nos levou à loja de vocês. Quando levou lá, daí eu lembro certinho. Mostrou tudo, eu falei, nossa, eu quero ter tanto dinheiro para pôr tudo isso, eu quero tudo. Falei, Luíse, me dá um orçamento disso daí, joga o orçamento nesse negócio E detalhe, a loja ainda era estrutura pequena, Sim, né? Nosso showroom era o menor, E estava era no tudo que endereço eu antigo. sempre sonhei, assim, de estrutura, de ambiente, e daí olhar o projeto, a gente que é leigo no assunto, que a gente olha, a gente não tem a visão que vocês têm de imaginar o negócio pronto. Mas eu olhava e quando eu fui na loja, eu consegui sentir. Eu falei, cara, vai ficar legal esse negócio. Não vai ficar com cara de escritório que foi feito com coisa de casa, vai ficar com escritório com cara de escritório, sabe? Que massa. E aí, hoje é surreal. Hoje o escritório. Hoje a gente queria dormir lá, né? Acho legal isso aí. É a primeira vez que a gente escuta isso, não. O cliente fala assim, eu queria dormir lá. Eu senti vontade de dormir no showroom quando inauguramos, né, para esse novo endereço. Falar assim, eu quero dormir aqui, eu não quero ir, não. Gostoso, né? Temos outro cliente também, ele falou, dá para dormir aqui? Mas com esse novo escritório, diante de tantas mudanças, assim, tudo que vocês escolheram com essa nova estrutura, eu entendi pela necessidade, mas assim, e no dia a dia, o que esse novo ambiente, esse novo espaço mudou diretamente na rotina de vocês? Assim, de que forma? Mudou sua forma de trabalhar, sua forma de trabalhar? Sim. Eu vou incluir uma questão antes aqui, porque obviamente a gente tem muita vontade, mas eu aprendi isso na minha trajetória, na prática, sentindo na pele. Durante a época onde eu comecei minha trajetória profissional, trabalhando lá em Goiânia com consultorias, e visitava muitas farmácias, tomei muito chá de cadeira. Sabe? E parecia que os caras faziam de propósito. Né? Acho que ele vai dizer que preparou a espera para aqueles que vão tomar o chá de cadeira dele. Eu ia, às vezes, atender o dono da farmácia, o empresário, e eu falava assim, gente, mas o cara vai me deixar aqui, tá pior do que médico, né? 2 horas. Vai me deixar aqui esperando 3 horas mesmo. E aí, às vezes, você não tinha uma estrutura muito bacana. Porque uma coisa é você esperar 3 horas, se for preciso, para um cliente importante, mas tiver uma estrutura legal para trabalhar. Outra coisa é você ficar no banquinho de madeira, apoiado com a perna ali, meio sem jeito. Então, a minha visão foi ampliando para isso e eu fui construindo a visão que um dia a gente teria um escritório relevante a ponto dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, parceiros, stakeholders, possam se sentir confortáveis e façam questão de vir na nossa empresa. E te respondendo o que muda. O que muda é que hoje, quando eles chegam, eles querem ficar lá. Então, as parcerias, né? O quanto de parceria que a gente formou depois do escritório. Então, maravilha. A gente tem uma sala que foi planejada aí a 4 mãos aí, né? Vocês e a Louise junto, incrementando. E os fornecedores hoje eles chegam, às vezes estão em hotel e a gente já cede o local, já deixa uma mesa legal, além do ambiente todo climatizado, tudo aquilo bonito, a iluminação pensada, o café, uma televisão para o cara fazer uma reunião, né? Tudo fácil ali, uma preocupação até com a plaquinha de Wi-Fi, com a senha ali, não é um pedaço de papel escrito, Sim. né? E as pessoas sentem isso. Acho que isso gera um campo enérgico, um ambiente motivoso. É isso mesmo. E é tudo integrado, né? Isso aqui é bacana. É tudo integrado. Vou contar um pouquinho do escritório deles antes de Enquanto você fala, mostrar, vai aparecer algumas imagens. Aí vai ficar melhor de mostrar. Mas lá eles têm divisórias piso-teto, com pele de vidro. As salas são divididas com elas. Tem acústica também. Além dos mobiliários, dos assentos, carpete, piso vinílico. Então, assim, tem um showroom da Inspirare lá. Na época, eu não entendi. Eu falava, gente, mas para que vão colocar esse isoporzinho, por ser tudo vidro ali? Ninguém ouve ninguém. É maravilhoso isso. Então, lá a gente, no caso do escritório de vocês, nós conseguimos entregar a solução de isolamento, que dá esse conforto para
para os setores, né? Na verdade, voltando ainda um pouco do tema, quando eu falo sobre rotina, né? Tipo, Augusto, você antes trabalhava com a Carol em salas separadas, porque hoje você tem a sua sala, a Carol tem a sala dela, você tinha uma sala de reunião. Eu percebi no projeto que ele foi construído com departamentos, setores, né? Acontece, a gente pega muito projeto, empresas que tem, quando a gente vê o antes, né? Às vezes está a galera toda junta, tem gente que está ali falando do lado, reunindo, e tem outro atendendo telefone, e às vezes os chefes estão juntos ali, os empresários, às vezes nem tem um espaço, a reunião é improvisada. Então, a pergunta vai nesse sentido, tipo, antes vocês... Como era antes, né? Em relação ao que é hoje. Quando a gente queria falar um assunto sério, um supervisor ligava para falar comigo. Eu levantava, ia no banheiro e falava no telefone no banheiro. Você tinha privacidade no banheiro, literalmente. Literalmente, o banheiro era um lugar privativo. Então, assim, ou tínhamos que sair. Pegar o rumo da porta e sair lá. Assim, nossa sala de reunião muitas vezes foram cafeterias, né? Demais, demais. Porque trabalhávamos todos nós juntos, né? Então, é um outro cenário, é outra visão. Você se sente... Olha quanto é engraçado, que o ambiente transforma tanto que você se sente até mais empresário do que você era. Sim. E você não mudou nada, assim. Você sente que se elevou, né? Nossa, você fala agora, eu sou diretora desse negócio aqui, né? Dá um empoderamento no nosso primeiro episódio com a Letícia, ela falou um negócio muito bacana, que a gente tem que se vestir do nosso sonho. Como eu me vejo como empresária, então vista-se. E agora também, conversando com vocês, o ambiente também. Olha, como o ambiente já te fez agir como vocês querem atuar atualmente como empreendedores. Olha Exato. Que bacana. Exato. Mas casais, antes vocês chegaram a trabalhar juntos? A vida inteira, praticamente. Na mesma sala? O sonho meu foi mudar de sala, até a minha Olha sala. aí, viu? Assim, mas eu quero... Tava falando disso, né? Eu gosto de ficar com ele na sala. Era o ar-condicionado e depois era reunião, ele tinha reunião, eu também tinha, e daí um tinha que... Era a minha mesa era assim e a dele era assim. Então, dava conflito. Vou fazer reunião, então eu vou remarcar a minha, né? E sem contar o ar-condicionado. Eu queria no 18... Ainda bem que essa divisão foi mais em função das tarefas, né, do dia a dia e tal, né, da rotina. A única briga lá, porque o tom de voz dele é bem mais alto, só que a acústica, isso não interfere. Então, vou continuar lá. A gente continua na sala. Não, eu fiquei fã da acústica o dia que ele me mostrou lá na sala, né? Ligou uma JBL dentro da sala, fechou lá, e aí eu vi que era realmente diferenciado. Porque a gente teve um período, né, quando a gente tinha escritório no Pará. Com Fresa e Pará. Isso. A gente teve um período onde a gente teve uma separaçãozinha ali de ambientes com divisórias normais, comuns. Só que não tinha... Dava para escutar tudo. Não dava Então, não podia fazer reunião. Esse conforto ali, realmente privacidade. É muito diferente, e eu já falei isso para vocês várias vezes, que nós somos muito gratos pela assessoria que vocês deram, né? Acho que a Aloysio pensou em tudo. Primeiro que nós entregamos e falamos assim, tá aqui, pode fazer, faça o melhor que você puder nisso, né? Não ficamos tentando dar muita opinião, a gente gosta de ser surpreendido nesse sentido. De fato foi isso mesmo, vocês só foram lá para ver como que ficaria e tal. Escolher às vezes uma cor, um modo, né? Trocar uma ideia. E vocês foram, assim, cirúrgicos nos detalhes. Como, por exemplo, na sala da Carolina, na minha sala, vamos colocar esse módulo acústico. Nessa aqui, a divisória, ao invés de ser uma divisória com apenas um vidro comum, vamos... ou uma persiana. Vidro comum, né? Mas é um vidro duplo, algo assim. A gente fala, vidro duplo ou vidro simples. Isso. Vamos colocar diferente, vamos colocar uma persiana, porque no momento que você quiser privacidade, né? Isso fez muita diferença para nós, mas muita mesmo. Hoje a gente vai fazer um momento, alguma coisa precisa de algo mais privativo, fecha aquelas persianas e tá tudo lindo. Que legal. Ai, que bom. Fico feliz, muito feliz de saber que a gente contribuiu tanto assim. É o que eu sempre falo, no episódio com a Letícia, né? Falei assim, a gente chegou a um patamar que a nossa realização está mais em ver o cliente
realizado, satisfeito, né? Muito mais do que olhar para a venda em si, porque a gente passou a fazer parte, tivemos contribuição para que você alcançasse. É meio que um paralelo aí com quem compra a casa própria, com quem realiza um grande sonho, porque para muitos é esse tipo de realização que a gente encontra. Isso para a gente não tem preço. E a gente falando de privacidade, vamos falar um pouquinho de casa, né? Vocês levam o trabalho para casa? Tem alguma regra? Ou vocês conseguem, quando chegam em casa, conseguem se desligar totalmente? Como é que é isso? Possível. Possível. Se alguém tem essa fórmula, se alguém tem essa fórmula, pode passar para a gente. Mas assim, quando a gente olha para o contexto pessoa, não tem como separar o pessoal do profissional. Nós somos um só. CPF e CNPJ, tudo junto, né? E ainda mais quando você gosta do que você faz. Sim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo a minha empresa. Eu vivo assim muito bem. Até os problemas para mim é felicidade, que eu falo, nossa, é a realização de um sonho quando eu era pequenininha. Nossa, aquela empresária que tem dificuldade, então. O que a gente policia? Porque senão você só fala de trabalho. Então a gente chega em casa, a gente conversa sobre trabalho, discute ideias, faz mini reuniões ali. A gente tem uma política nossa, de uma rotina nossa de todo dia, 9 horas da manhã, a gente tem reunião, eu e o Augusto, para falar do trabalho ali no trabalho. Né? Um parênteses aqui, a reunião é nos sofazinhos que vocês incluíram por conhecer que a gente toma chimarrão, né? Sim. Então, fez muita diferença aquele jogo de sofá lá. A gente senta ali, então a gente colocou como uma rotina nossa que todos os dias, às 9 horas da manhã, no escritório, a gente vai conversar sobre trabalho. Só que, eventualmente, está em casa, aconteceu alguma coisa, hoje eu recebi aquela pessoa e tal, tudo mais, a gente acaba também falando sobre trabalho. Mas tem um ponto essencial. Desde o começo a gente falou o seguinte, no nosso quarto, na nossa cama, a gente não fala sobre negócios. Eita. Então da cozinha, sala, ali, corredor, mas no quarto a gente não fala sobre assunto nenhum. Ouviu, Catarina? Trabalho. Vamos adotar isso. Você ouviu, Catarina? Nem no banheiro, às vezes ele tá tomando banho, eu chego, Fio, tem um negócio aqui. Tá. É desse jeito. Eu tenho que Mas policiar. legal. Eu tenho que policiar. Eu falei assim, anota logo para não perder esse eu negócio. sou terrível, eu sou muito entusiasmada, então quando eu penso, eu já quero falar. Eu não... Aí, a melhor parte é porque ela fala do assunto achando que eu já estou imergido. Acho que ela pensa que eu estou dentro da cabeça dela. Aí eu falo, mas de quem que você está falando? Quando ela fala assim, ele ou ela, eu falei, quem que você está falando? Que eu não sei se você está falando. Eu fico pensando, não para. Mas é uma dificuldade. A Carol né? colocou essa política lá desde o começo e não sei de onde que ela tirou esse O Gilfran código deve aí. adotar isso lá em casa. Ela nunca deixou que a gente falasse de trabalho no quarto, isso foi uma disciplina da parte dela. Ela também nunca deixou que a gente tivesse televisão no quarto. E ela nunca aceitou discutir na cama. Às vezes vai discutir de alguma coisa. Tô anotando tudo, viu? Tô anotando tudo. Ela virava pra mim e falava assim, não, peraí, que eu sou mais enjoado, né? Aí ela, não, peraí, você quer discutir? Vamos levantar e vamos lá pra sala, então. Ai, desiste. Olha Não, tô cansado, Quarto então, vamos santuário. Se você vir falando, não, mas eu tava lá negociando com o cara, sentou na cama, ficou no mudo. Foi? O botão mudo ativa na hora. Corta. Mas eu sempre pensei assim, cara, o nosso quarto é o nosso santuário. É Ali que verdade. a gente repousa. Olha que dádiva, Deus dá o presente pra gente ter um lugar confortável pra deitar, dormir, descansar, recuperar as energias. Verdade. E ainda você acorda com um presente que é o hoje, que é a vida. Então ali acontece o que é de mais lindo no nosso dia a dia. A gente não percebe isso. Então eu falo, não, ali só tem que ter coisa boa, né? Então, discussão, não que o trabalho não seja bom, mas eu acho que tem um momento, então é lá na cozinha, lá na sala, ali não entra. Isso aí você aprendeu sozinho, seus pais? Como foi? Você é desde quem? Essa consciência. Eu acho que foi a Monja Coen, né? Você conhece a Monja Coen? Sim, sim. Então, eu era, assim, ouvindo Pablo Marçal há muito tempo, não sei o quê, os caras técnicos, quando lançaram os podcasts, né, e a Carol lá na Vibe, que ia viajar. Monja Coen. Gente. Sinta o alimento que você está comendo, presencie esse momento seu. Não, mas isso é antes. A Carol é a depois. pessoa mais paz e amor que eu já conheci. A vida da Carol. E aí você entrou na Vibe.
Tem que entrar, Tem né? que entrar naquele jeito. Como você disse lá no começo, né? Feliz ou você tem razão. Então ele É. prefere ser feliz. Exatamente. Mas fora as brincadeiras, eu acho que ela herdou um pouco disso do pai dela, que tem essa característica, né? De, assim, tá tudo muito bem. certo, tá sempre tudo feliz, e se tá errado, o que de pior pode acontecer? É o princípio Entendi. Eu Dale penso- Carnegiano, né? É isso Pensa na mesmo. probabilidade. É. Ah, tá. Isso aqui tá dando errado. O que de pior vai acontecer? Ah, isso aqui. Ah, nem é tão pior assim, tem solução. Tudo tem solução. Então, Eu lembro de alguns desenhos que o cara vem com essa frase, né? Ah, mas o que pode ficar pior? Aí chove. ai, ai. Bom, mas vamos lá. E quais os planos para o futuro que vocês estão vendo aí no cenário? Ainda voltando na questão do job de vocês. Bom, Pessoais também, né? inauguramos agora uma loja em Palmas, inclusive estão todos convidados para conhecer Lindíssima. mais uma loja, né? Mais uma drogaria ali no Aldeia Mall ali. E os próximos um ano, né, Augusto? A nossa base é a estruturação de processos, o desenvolvimento de pessoas. Então a gente quer trabalhar muito forte isso, trabalhar o desenvolvimento das pessoas que estão conosco. E, obviamente, que negócio é negócio. Quando surgir a oportunidade de expandir mais o negócio, estamos abertos, né? Muito bem. Então, a gente não fecha A as gente veio portas. num movimento de tentar se profissionalizar e tentar fazer alguns treinamentos também, né? Nós acabamos de sair de um treinamento de gestão contemporânea, que é uma gestão mais atualizada no mundo VUCA de hoje, né? E a gente veio sempre investindo em conhecimento. A gente nunca teve assim, vamos colocar um colaborador nosso para fazer um treinamento. Porque, na verdade, depois aquele cara vai chegar dentro da empresa e tentar mudar um monte de coisa da empresa e eu não vou estar na mesma vibe dele. E aí as coisas não conectam. Então, a gente se permitiu, por um tempo, se profissionalizar nesse sentido, buscar entender mais sobre pessoas, sobre métodos de gestão. E agora, o nosso foco já temos a estrutura física, já temos a estrutura de pessoas, agora vamos elevar essas pessoas para que elas possam produzir, nosso negócio possa continuar Somar. tocando, e aí as coisas sejam orgânicas, né? Entendi. Hoje estava meditando e me veio uma palavra e fiquei questionando, cara, essa palavra ela caminha com propósito, mas será que é isso mesmo? Pense comigo, ambição. Quando você pensa em ambição, né, você começa a associar a coisas mais audaciosas, né? Você quer realmente alcançar um nível mais alto. E fiz uma correlação, poxa, mas ambição corporativa com ambição das pessoas. Lembrando do negócio de vocês. E puxei também para o nosso negócio, né? Quando a empresa tem uma ambição, que você pode até retratar isso dentro da visão, onde ela quer chegar, onde ela está. Mas e as ambições das pessoas que estão com você? Será que elas estão alinhadas com as ambições do seu negócio? Esse É um desafio. Então, você falou que está nessa fase de construção de processos e tudo mais, que vai trazer uma nova realidade para toda a sua equipe de colaboradores, né? Marcelo falou no início, 50 famílias, né? Era o nosso projeto nunca, porque tem muita gente que fala assim, eu quero ter tantas lojas, eu quero ter X de faturamento. Eu e o Augusto, e não é mentira isso, sempre foi muito presente em nós, qual é a nossa meta? No final de ano a gente desenha essas coisas, né? Sim. E eu coloquei, quando a gente montou a primeira empresa, começou os primeiros colaboradores a serem contratados, a gente escreveu termos 50 famílias. Então, nosso projeto sempre foi em volta disso. Quando a gente bateu 50 famílias, eu lembro que nós dois se abraçava e chorava, igual criança. Porque a gente tinha 50 famílias tirando o sustento ali do nosso negócio. E aquilo foi uau, né? E hoje estão em 200, Hoje mais de admirável. 200 Eu achei isso muito interessante, porque eu já vi, às vezes você pega ali uma confraternização, alguma coisa, a empresa, as pessoas vão lá e falam, somos tantas famílias trabalhando aqui e tudo mais, mas não vi isso declarado como vocês declararam, né? E poxa, que bom, já ultrapassaram as 200. Mas aí volta aqui no tema que eu mencionei, e as ambições dessas pessoas, né? Se quando você traz as pessoas para um nível de consciência, penso eu, em que elas, poxa, a drogaria ultrapopular para mim
Pode vir o concorrente aqui me fazer uma oferta, eu não saio. Porque tem empresas que chega nesse patamar de fidelidade da sua equipe, porque não é só por uma questão, porque às vezes pode receber uma proposta muito maior, mas eles não desprendem por outros valores. Eles por compram o enxergar sonho de outras vocês, coisas. né? Eu falo assim, que hoje, no mundo corporativo, existe um ponto focal que prende qualquer pessoa, remuneração. Só que existem 2 tipos de remuneração. A remuneração física, dinheiro, e a remuneração emocional. Então, assim, todo o nosso entorno, tudo que a gente faz é para implantar o propósito da nossa empresa e a pessoa viver esse propósito junto conosco. O que é a grande dificuldade da empresa quando ela vai ganhando forma, que ela vai ganhando amplitude, número de colaboradores e de pessoas? É você fazer com que a sua cultura, aquilo que você acredita que é valor, que são os pilares, que traz essa ambição, que faz a gente olhar e falar, é aquilo ali que eu tenho que, é ali que eu tenho que chegar, a nossa visão, fazer com que essas pessoas vivam isso da mesma forma que você vive. Então é um desafio gigantesco. E é um trabalho de formiguinha, é em pequenos gestos. Pequenas coisas. Por exemplo, agora, Setembro Amarelo. A gente está aí falando de uma campanha sobre suicídio. Então, ontem foi lançado dentro da empresa Anjo Oculto. Então, foi sorteado entre todos os colaboradores, pegou um papelzinho e durante o mês todo você vai ser anjo. Vamos supor que eu peguei o nome da Marcela. Então, o mês todo eu vou cuidar ocultamente da Marcela, mostrando o quanto ela é importante, o quanto a vida dela é importante. No final, a gente vai ter um momento de confraternização para revelar isso. Isso aproxima da nossa cultura, dos nossos valores, e faz com que as pessoas vivam o nosso propósito e, consequentemente, tenham a ambição que a gente tem de chegar lá. E isso é um trabalho social, né? Porque são os nossos colaboradores, mas são pessoas, sociedade, né? Então, a gente tem que cuidar. A gente tem que ter essa preocupação com o social, que vocês fazem também muito bem, um trabalho social muito bonito e leva todo mundo junto, né? Implantando mais uma vez a cultura, né? A gente acompanha, eu vejo bastante. Outro dia vocês premiaram a equipe com uma viagem, a gente até falou, nossa, vamos trabalhar na Ultra Popular. Muita gente Os benefícios lá da Ultra Popular estão muito melhores. Fomos para Bahia, um resort magnífico. Meu Deus! Mas é fantástico isso aí, ó. Teve gente, você contou, que nunca nem tinha visto o mar. Ele pode ir para onde ele for, mas quando ele lembrar do mar, a primeira lembrança vai ser de vocês. A gente chorou quando a gente viu eles pulando a onda e abraçados assim. Eles nunca tinham vivido, muitos, ou uns já tinham, mas muitos não tinham vivido aquela experiência. E você olhar assim e falar, cara, de alguma forma eu consegui ajudar a proporcionar isso, porque Deus colocou no caminho tudo e tudo aconteceu por ele, né? Dá uma sensação tão boa, né, de você fazer algo pela pessoa. Você fez algo. E a Carol é expert nisso, porque o pôr do sol mais bonito que eu já assisti foi em cima do tapete, no meio do lago. Aí quando eu falo para as pessoas, como assim um tapete? Eu falei assim, não sei, ela arranjou um tapete no meio do lago e foi o pôr do sol mais inesquecível. Então, assim, Carol tá expert nisso, hein? E proporcionar essa experiência para as pessoas, né? Mas eu acredito que é importante para a gente alinhar essa questão da ambição do colaborador, conversar. E para conversar você precisa ter estrutura, né? Sim. Porque muitas vezes o colaborador só vai se abrir com você se você promover isso. No mundo corporativo existe também o termo chamado peso de ouro, né? Se você conhece o peso de ouro do seu colaborador, você consegue extrair mais dele do ponto de vista de produtividade, mas quando esse cara estiver num processo de vitimização, estiver, na verdade, deixando de entregar e arrumando desculpa, você consiga lembrar ele quais são os valores que ele tem e alinhar isso aos valores da empresa. Então, uma das coisas que a gente tem, hoje, por sinal, aconteceu isso. Hoje nós tínhamos uma reunião de ritual e nós falamos assim, pedi para uma colaboradora nossa, uma gestora, falei, tem como você trazer um café para nós, né? Passa ali na padaria, compra umas coisas e traz um café. Falei, cara, tem uma baita de uma mesa de reunião aqui agora, meu sonho era tomar café com os meus colaboradores. Então, beleza, vamos fazer reunião tomando café. Eu quero que a gente sinta que a gente aqui está num ambiente, teoricamente, familiar. Sim. Né? E todo mundo tem aquela liberdade, tem aquela flexibilidade. E quando a empresa vai caminhando
A empresa vai mudando de fase, vai precisando ficar mais técnica em alguns momentos. Quando a empresa vai mudando isso, o gestor tem que trazer muita clareza para a equipe, para os colaboradores, de qual é a necessidade que a empresa está tendo, até para a pessoa se colocar na posição e falar assim, eu me permito, eu entendo a necessidade, eu vou me adaptar a isso que a empresa está precisando ou não. Eu não faço parte desse contexto. Eu não estou afim disso, não é isso que eu quero. E de forma muito tranquila. O problema é que aqui no Brasil, muitos de nós empresários criamos a cultura de que você tem que... se o cara não quer, eu vou dar um monte de serviço chato para ele aqui para mandar embora. Né? E vem o próximo. Pedir conta. E vem o próximo. Exato. Poxa, que legal isso que vocês fazem. É exemplar. Eu vou copiar algumas coisas aí, tá? Vou pedir o manual. E muita pedir gente a cartilha que a Carol tem lá. Pô, mas vamos seguir. Pô, tô gostando. Olha, aqui tá parecendo uma entrevista, mas não é entrevista não, tá? O Vinícius, eu senti que o Vinícius aqui pegou um caderninho na hora que a gente deu a dica da cama. Vou anotar, tal. Para mais conteúdo sobre relacionamento saudável, eu também tenho hora na minha agenda. Muito bom. Amor, e aí, o que você tem mais para Carol? Bom, já indo para os finalmente, né? Eu gostaria de saber, Carol, o que mais te inspira no Augusto e Augusto, o que mais te inspira na Carol? Bom, fácil. Eu, assim, uma coisa que o Augusto tem muito além de mim e eu olho, de fato, muito orgulhosa para ele em relação a isso, mas também é inspiracional para mim, é o fato da disciplina dele. Ele é o cara mais disciplinado que eu conheço, assim, longe. Parece atleta, né? Então, hoje mesmo acordou 4 horas da manhã para ir malhar, gente. Quem acorda 4 horas da manhã para ir malhar? Augusto. Não, eu falo que eu sou mesmo. Antes eu não aceitava isso, né? Eu falo que eu sou e eu trabalho para ser cada vez mais. Só tentando dosar isso também, né? Mas ele é uma pessoa extremamente disciplinada e eu admiro muito isso, porque antes dele eu não tinha agenda, eu era a agenda dos outros, né? Eu não tinha esse negócio de, tem que chegar na hora certa. Não, tem que chegar, independentemente. É o resultado, eu só preciso chegar, eu calma. Não preciso já marcar 8 horas. Não, se eu chegar 8 horas ou 8h15, para mim era a mesma coisa, né? E ele foi me ensinando isso, foi construindo isso dentro de mim. Eu admiro muito, eu não sou eu não tenho nem um terço da disciplina que ele tem, né? Mas tô indo no rumo, tô indo. Mas assim, disciplina é diferente de organização, né? Então, ela é uma pessoa extremamente organizada e isso é uma característica bacana nela. Ela que cuida das contas lá de casa, tudo isso. Você só gasta com disciplina. Eu só gasto com muita disciplina, né? Mas assim, eu acho que a disciplina é no caso de fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Tem que acordar cedo para ir malhar? Então, vamos. Só que essa disciplina era excessiva. E aí eu trago no ponto de que é o ponto que eu mais admiro nela. Que é uma sabedoria enorme para sempre estar feliz. E ela tem uma sabedoria, assim, de transformar a vida das pessoas com as palavras. Verdade. Então, ela sempre enxerga as coisas de um outro aspecto. Verdade. Por exemplo, a minha disciplina. Ficava puto, desculpa a palavra, corta aí. Poxa, eu não consegui malhar hoje no horário, não acordei atrasado, vou chegar 5 minutos atrasado na academia. Eu era assim. Cara. E ela... Não, meu bem, vem cá. Ficou mais 5 minutos perto de mim. 5 minutos perto de mim. Tem um propósito para isso acontecer. Deus está te livrando de alguma Olha coisa, só. né? E se não deu hoje, amanhã você faz. E ela tem essa capacidade de mudar a visão de qualquer pessoa. E é incrível que assim, ela não precisa de um tempo para pensar. Quando vem alguma situação, ela tem essa sabedoria, ela está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre transparecendo energia positiva. Carol, conta, eu não vou aguentar. Conta a história do cheiro a florzinha só pra velhinha, por favor. Passei dias indo. É uma técnica milenar, mentira. Mas assim, para quem tem ansiedade, a gente vive no mundo da ansiedade, né? Então temos os grandes males aí, que é a depressão, olhar muito para o que já passou e que você não tem o que fazer, né?
E a ansiedade é você olhar para frente para aquilo que nem aconteceu, Nem aconteceu. né? Então, a gente tem que viver o hoje, né? E o Augusto passou por um momento, uma crise de ansiedade, e a crise de ansiedade, quando é crise mesmo, falta ar, né? Sim. E ele muito angustiado e faltando ar, e eu falei, Senhor, e agora? Eu olhava bem firme para ele, falava, meu bem, olha no meu olho, vamos, faça comigo porque eu estava desesperada, faça comigo que eu vou falar, vamos lá, ó, cheira a florzinha, só pra velhinha. E assim foi. E aquilo pro ansioso, aquilo pro cara que tá nervoso, você fala assim, não é possível que ela tá falando isso pra mim. E ele bravo, e eu falava, não, vamos comigo, pelo menos me dá a oportunidade, 3 vezes, só me dá essa oportunidade, se você acredita em mim. E aí foi, e ele se acalmou, não precisei levar para o hospital. Funciona. Cheirou a florzinha, soprou a velhinha. Foi um exercício ali de respiração. Demais, né? O melhor é a cabeça dela, não desesperar. E ele não rir, porque a ansiedade tinha passado, eu ia me acabar de rir. Mas mais do que enxergar um no outro aquilo que mais inspira vocês, eu vou mais além. Vamos imaginar em um último, não é à beira da morte, né? Mas assim, se você pudesse, Repreendida. se você pudesse falar um para o outro, eu quero que na sua vida fique isso, como se fosse uma mensagem. Assim, aquilo não é dizer eu te amo, né? Não é declaração, mas é algo que você está dizendo um para a vida do outro. Algo assim, olha, pro resto da vida eu te aconselho, entenda isso como se fosse um conselho. Tá, que fique algo que eu deixei ou algo que é algum valor Que dela. um deixou pro outro, que você recomendaria para ela. Perfeito. Eu vou falar então. Então vai. Eu, se fosse para falar pro Augusto, a última frase da vida ali seria: você não precisa ser forte todos os dias, você só não pode desistir. Meu Deus. Porque sempre Pegou tem o corte aí. sempre essa tem vai as bombar. alternativas. Você sempre tem como fazer de novo, começar de novo. Então, assim, a gente não precisa ser forte Não todos os precisa. dias. A gente não é uma máquina. Todo mundo tem a sua fragilidade, tem seus dias bons e ruins. Nós mulheres, então, a gente se cobra muito, né? Só não pode desistir. Então, se o propósito está dentro do seu coração, se você sente que aquilo é seu, que é o caminho que Deus escreveu ali nas linhas dele tortas, na verdade retas, a gente anda a gente torto, anda torto. mas só não desista. Você não precisa ser forte todos os dias. Pode chorar, pode um dia querer desistir, só não desista. Legal, você nunca falou isso pra mim, hein? Tô falando agora. hein? Tá registrado, podcast tá registrado aqui. Ai, ai. Bom, para devolver para você, eu vou usar aqui a parábola, a metáfora agora, não sei, mas de que o cavalo, a gente pode levar um cavalo até o rio, mas a gente não pode forçar um cavalo a tomar água. E você tem a capacidade de transformar o mundo das pessoas. E quando você não consegue transformar, você fica sem entender por que a pessoa está agindo daquela maneira. E isso consome uma energia gigantesca, né? A ponto de, em alguns momentos, até atrair energia negativa. Então, eu deixaria para você que a sua energia é linda, fantástica, a sua capacidade, a sua sabedoria para falar com as pessoas, para ouvir as pessoas, que é uma capacidade sua. Só que nem sempre as pessoas querem ser mudadas. Então, que é importante você ter essa visão de até onde vale a pena você ir. Aí. Foi a primeira vez também que ele te falou isso? Primeira vez que ele falou isso. Que demais, gente. Olha isso aqui, gente. O podcast tá quase uma sessão de tá terapia. inspirador mesmo. Tá né? inspirador. Não, eu gostei. E depois dessa conversa que a gente teve com vocês, o que a gente pode dizer? Né? Trabalhar, casais que trabalham juntos, é bom ou é ruim? É bom. Desde que a admiração do casamento, né, prossiga dentro do trabalho, que é notório, né? Eu consegui ver até isso na gente, porque quando eu admiro demais, né, o Gilfran como profissional e cada dia mais, né, e como meu marido também,
E eu acredito que é isso, é o sim diário. O sim diário que a gente dá em casa é o sim diário que a gente também dá dentro da empresa. E eu acredito que é por isso que dá certo, né? Com toda certeza. Trabalhar junto com o marido é bom, É gente. bom. É maravilhoso. É desafiador, igual o casamento. É a Como arte tudo. de ceder o Como tempo todo. empreender. Eu sinto muita falta. Às vezes que ela tem que viajar, porque a família dela mora em São Luís, né, alguns momentos que teve que ir, assim, fica incompleto. E incompleto da minha companheira, minha esposa ao meu lado, mas incompleto também no trabalho, porque fica ruim para fazer as coisas. Falta o apoio dela em muitas situações. Ela sentiu muito isso Quando ele agora adoeceu. quando eu fiz né, eu fiquei um pouco afastado por uma questão de saúde, e eu vi que ela sentiu na pele também isso. Passei a valorizar mais ainda o trabalho dele e ele como profissional, porque a gente tem a mania de achar que sempre só o que a gente faz é bom, só o que a gente faz é muito, não olha muito para o lado, né? E a gente que tem esse lado profissional muito latente, por mais que a gente ame, por mais que sejamos apaixonados, mas quando chega no batidão, a gente quer ser o profissional, né? Então, esse tempo que ele passou entre a cirurgia, teve que passar um tempo na UTI, depois de recuperação, passei a valorizar mais ainda o trabalho dele, né? Ele não podia ficar com o celular na UTI, então eu fiquei com os 2 celulares. Isso abriu meus olhos também, de certa forma, Como porque eu e o dele. o dia a dia, como vinha no modelo de gestão da vida, você começa a ficar um pouco cego de que você pode delegar, que as pessoas podem resolver certos assuntos que eu ele é achava muito que não centralizador. poderia resolver, que ela não tem o hábito de resolver, e quando vi ela estava resolvendo. Então, de lá para cá, estou me sentindo mais confortável, sabe? Que bom. Isso é sinal de que a gente tem que abrir um pouco mais os olhos e dizer assim, não, tem mais gente que faz as coisas aqui quando você não está. E para mim, esse é o melhor cenário, que a empresa ela tem que rodar sozinha, sem você. O não bom ficar empresário é aquele que é o mais inútil, né? Que não, Isso. sai, tudo acontece, você fala, O mais pra inútil que eu existo do mesmo? ponto de vista de operacional ali, mas que estrategicamente precisa ter Sim, uma decisões visão. é diferente. As decisões e a estratégia é diferente. Poxa, mas que história isso. massa. É, Esse que- pessoal tão jovem aí, batalhador, guerreiro, já desbravaram tanto aí, fizeram muito. Tá rodando. A gente já admira muito, né? Passou depois desse bate-papo, admirar mais ainda. Admirar mais, né? Vocês realmente são inspiradores. A inspirar e tinha que estar na vida de vocês, porque é o que vocês são. E que bom agora muito mais pessoas, né? Conhecer a história de vocês, se inspirarem na história de vocês. Né? A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente, participando desse 2º episódio, né? A admiração é recíproca. Vocês estão aí na nossa vida, não só como negócios, né? Mas também como amigos e parceiros. A gente admira muito. Vocês mudaram já algumas chaves na nossa vida também, vocês sabem disso, né? Então, a admiração é recíproca e muito obrigado pelo convite. E o bacana é que a nossa amizade é a amizade do jeito que eu acho que tem que ser. É uma amizade sem nenhum tipo de cobrança, sem nada, né? A gente se encontra, sei lá, uma vez a cada 60 dias, É verdade. né? E quando se encontra, tá cheio Tem de assunto, tá assunto. cheio de papo. Parece que foi ontem também, assim, já tá tudo normal. Não deixa Augusto dormir e ter a disciplina dele. Exatamente. Não, o dia que é pra sair, eu já sei ali. Mas muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui contando a nossa história. Eu acho que vocês fazem parte dessa história, né? E para todo mundo que eu indiquei vocês pro meu cunhado que é vidraceiro. Tô falando com ele, falei com ele hoje, inclusive. Falou, né? falei com Meu ele hoje, Deus, é sério. tem Tem uns isso. amigos meus lá do Mato Grosso que foi e viu o piso, aí eu falei, não, ó, você vai falar com o Gilfran. E eu sempre faço Verdade. propaganda mesmo, porque eu acho que o lado comercial seu é muito aflorado, inclusive, né? Que é o Obrigado. lado de resolver o problema do cliente ali, tá tudo certo, né? No dia que você me chamou para tomar uma cerveja ali, agora todos os seus clientes vão querer que eu vou falar. Eu Mas fui faz duro parte- na faz parte do negociação, jogo. né? E você Faz me chamou parte pra do ficar uma jogo. manhã inteira no seu Fica uma manhã escritório inteira. ali. E é isso que mudou a chave. Então, agora Ah, ó, Olha. fato novo aqui, ó. Fato novo pra Fechado. Carol. Fato novo pra Carol. Pois é. Mas obrigado pela oportunidade. A gente admira muito vocês enquanto casal, enquanto empreendedores. E é perto de gente assim que a gente
estar para impactar mais gente também, para aprender com vocês. Ai, que bom. Parabéns Obrigado. por esse trabalho aqui. Isso aqui é um trabalho para poucos, né? Vocês começaram esse projeto recente, você estava me contando ali nos bastidores, e você ainda falou, me dá um feedback. Eu falei, cara, não tem nenhum feedback para dar para quem já teve iniciativa, porque 1% das pessoas, talvez até menos, tem a iniciativa, a coragem e fala assim, bora peitar isso aqui. Porque assim, a gente acha que tem muita história, como a história de vocês, no contexto de relação que construímos. Eu acho muito válido poder. É incrível ver a história de um empresário, olhando pela ótica profissional do trabalho. É muito bom ver como que ele faz, ainda mais aqui na nossa cidade, os que estão aqui nessa luta. E ainda mais uma história de um casal, como é o exemplo de vocês. Eu falei, tem muita gente que vai se identificar em algumas coisas por menor, pode não ter uma gestão de 13 lojas. Eu pensei, como é que vocês começaram a vender droga, né? Mas olha que não era assim. Meu Deus, eu falei pra você. Tá vendo, 3 Augusto? drogarias, Tá vendo, 3 Augusto? unidades. O que tu criou, Augusto, tá vendo? Eu te falei pra Maranhense da dinheiro, mas não dá intimidade, eu te falei isso. Mas então, e eu acho que a gente compartilhar isso é muito bom para poder inspirar outras pessoas, né? Cada cliente que a gente atende lá na loja, a gente, quando tem a oportunidade de ouvir uma história, quando ele começa a contar o que ele está fazendo nos planos, você começa a perceber as intenções, como é que o cara trabalha, como é que faz. Aí quando ele fala um pouco da família, isso é interessante. Então, o Inspira Podcast, ele traz uma pauta de mostrar não só o aspecto profissional e não só o que nós, Inspirar, fazemos, mas trazer essas histórias que mostram que as pessoas, que às vezes está vendo, se questionando, será que tem alguém que tem uma história, será que isso acontece assim, será que, olha só, quando ele senta na cama tem que acabar o assunto. Então, é isso aí. E tem muita coisa que agrega. Tipo, você falou coisas interessantes aí. A sua frase inspiradora para ele ali foi muito interessante. Eu acho que é uma fragilidade de muitos homens, de muitas pessoas, e muitos homens, querer ser forte em tudo e não dá para ser, cobrar a perfeição. Se a gente aceitar isso com mais leveza, a gente é mais feliz. Então vamos inverter aqui agora. Bom, para você que está assistindo esse podcast, pode colocar na câmera. Minha câmera aqui agora, tá bom? Nós estávamos na dúvida aqui, o Ponto falou, né, Carol? Ponto Vinícius. Pode perguntar. Então, a pergunta é para esse casal maravilhoso que está aqui conosco. Marcelo e Gilfran, me conta, Marcelo, o que você mais admira no Gilfran? Nossa, dentre tantas coisas, eu gosto muito, admiro demais. Eu até falo para ele, mas eu já consegui absorver um pouco a positividade dele, né? Ele é muito, a energia dele é muito positiva, pensamento positivo. Isso eu já até consegui, né? Absorver um pouco eu me identifiquei disso. com o que você falou e o que você falou dela. O Gilfran não tem tempo ruim. Eu até disse assim, mas porque não tem hormônio, né? Não tem os hormônios que eu tenho, mas não. E pelo menos comigo, nesses 10 anos que a gente está junto, a gente faz 10 anos, né? Agora em setembro, ele sempre viu o lado bom também das coisas, né? A verdade, assim, eu vejo esse lado bom, mas ele não se abate. Aconteceu tal coisa, ele fica chateado naquele momento, mas rapidinho ele levanta a poeira, sacode, dá a volta por cima e esqueceu. Ele não fica alimentando aquilo, né? E eu admiro demais essa força dele. A gente não contou tanto aqui, mas esse negócio começou, eu entendia do negócio. Eu trabalhava com isso em São Luís. No caso, nós dois, eu que vim para cá. O negócio da Inspirarem. A Inspirarem. Mas hoje, o Gilfran absorveu tanto o amor que ele tem pela Inspirarem, a paixão que ele tem pelo trabalho, a dedicação, me faz admirar ele cada dia mais. Por isso é que eu não quero uma sala separada, que eu gosto também de ficar olhando. Eu acho lindo, assim, eu acho que a paixão tem tempo, né? 2 anos. Mas não passou, porque eu gosto de ver na hora que ele está resolvendo um problema, quando ele resolve, na hora que se é preciso carregar a mesa, ele carrega, montar, ele monta. E eu acho tudo aquilo lindo, né? Ver ele fazendo isso. Então, assim, eu admiro demais
essa tua força, essa tua garra, por realmente vestir a camisa e ser assim, eu quero ser o provedor da nossa família, e eu não vou deixar nada nem ninguém acabar com o que a gente construiu. Linda. Muito bom, hein? Você tem Poxa. as características muito parecidas com o que foi falado aqui. Eu acho que, pensando numa linha de raciocínio, é por isso que eu te amo, então. Por aí, tá vendo? É isso aí mesmo. Gilfran, conta pra gente o que você admira no Marcelo. São muitas qualidades, tem muitas referências para poder indicar, mas a Marcela, ela tem uma qualidade que ela é reconhecida em todos, e eu percebi isso há muito tempo. Muita gente fala que a Marcela carrega uma luz, e ela carrega uma luz mesmo, porque onde ela passa, ela tem a capacidade de atrair as pessoas. Ela chama a atenção, e não é só pelo aspecto, eu não estou colocando aqui, além da beleza que ela carrega, mas é a própria energia. Mas ela tem uma coisa que eu sempre observei. Ela tem um sentimento de justiça muito latente nela. Marcela é uma pessoa que não dá para falar do errado com ela. Ela odeia ver a situação que ela traz o inconformismo, a injustiça. Ela não suporta isso. E pode ser onde for, isso pode ser dentro da igreja, pode ser onde for, quem for. Então, ela não é uma pessoa que achou o dinheiro no chão, o dinheiro é dela. É porque ela achou, não, ela tem que achar de quem é aquilo ali. Entendeu? Ela é a pessoa que se bate no carro, ela tem que deixar o telefone para a pessoa entrar em contato com ela. Isso é o básico, você pensa assim, é o justo a ser feito. Mas eu estou dando exemplos aqui, da forma como ela é. Mas então ela tem um espírito de justiça e cuidar do outro, que eu acho isso interessante. Ela vê uma cena de um filme em que há um drama, ou que seja uma campanha que está sendo... Ela se compadece tanto, ela chora por aquilo. Então ela queria um mundo perfeito. E eu acho isso bonito nela, mas e por outro lado, eu lamento porque o mundo não é assim, aquela questão que você falou, o ideal e o real. Então esse sentimento, essa característica dela eu admiro muito. Eu acho que é o que fica. E é o que mais me atrai, porque eu tenho inteira confiança nessa pessoa. Exatamente porque ela me passa essa proteção da aura que ela carrega. A luz, aí eu poderia desmembrar vários níveis dessa luz. Então, é uma pessoa que eu não tenho dúvida, ela é realmente companheira, parceira, porque eu sei que ela é justa. Ela coloca assim, ela viu que nós começamos uma história lá no início, na luta pequena, e ela é justa em seguir com essa história num nível de fidelidade que é inquestionável, é blindado. E me dá segurança no final das contas. Em todos os sentidos, porque, como ela falou, isso dela estar na minha sala, olhar apaixonada, eu vejo isso, e para mim tá ótimo, fica aqui mesmo. E é isso que acho que mantém a gente acesa, esse cuidado que a gente tem de valorizar, perceber o que o outro tem de melhor. A admiração, eu acho que faz parte, ela é essencial para o casal, porque quando você perde a admiração, você vai perdendo as outras coisas. Então não dá para um casal ser irmão, não dá para ser casal tendo vida de companheiro, amigo, não dá. Você não vai olhar para uma pessoa que vai viver o resto da sua vida e olhar para aquela pessoa eu penso assim, como que eu posso não sentir atração, não sentir querer, não sentir amor pela pessoa que eu vou viver o resto da vida? Então longe de mim por ter que de algum momento desrespeitá-la, porque aí começa uma ladeira abaixo que a gente daria outro podcast aqui pra gente falar, se a gente for falar dessa situação. Então... Para finalizar, então, foi difícil para nós agora, né, jogando a bola aí para vocês, mas para finalizar, se fosse para deixar uma mensagem para Marcela, qual mensagem você deixaria? Eu fiz a pergunta, mas porque são muitas coisas, né? Marcela, se quiser começar, qual mensagem que você deixaria? Eu ouvi recentemente, né, eu até anotei aqui, como é engraçado. Eu até anotei porque eu achei que tinha tudo a ver com o nosso podcast, com o nosso assunto, né? Que é uma frase de Santa Teresa de Jesus. E eu acabei não falando no assunto, mas eu acho que muito vale, né? Para você e para nós, para vocês também, que são nossos queridos amigos, né? É justo que muito custe o que muito vale, né? Então, assim, a gente conseguiu tudo isso aqui com muito custo,
Por isso que é valioso demais, né? É por isso que a gente tem esse amor, é por isso que a gente quer... A gente está fazendo churrasco, fala de problemas da empresa com tanto amor, porque a gente construiu tudo junto, né? E hoje a gente tá aqui nessa conversa, levando isso para outras pessoas, é também uma vitória, né? E hoje essa oportunidade da gente deixar, né, que outras pessoas se inspirem, se tocar no coração, se a gente conseguir mudar através do que a gente falou aqui, a vida de alguma pessoa, então já valeu a pena, né? Então, o que eu posso deixar para ti é isso, né? Que a gente sempre, toda vez que a gente pensar em desistir, a gente pensar, nossa, quanto valeu, né? Valeu muito o que a gente passou, né? Vai valer muito mais ainda aonde a gente quer chegar, né? E que seja junto um do outro. Amém. Legal, esse aspecto é legal de você falou de eu vou fazer isso porque ele deu uma piscadinha pra mim e falou, me dá um tempinho pra pensar. Aí depois você paga aquela raiva. Mas 4 rostos. Nesse aspecto de quando pensar em desistir, porque depois que chega num certo patamar, que existem várias conquistas, mas na verdade os problemas vão só aumentando, né? Sim. Então, Os desafios. Os desafios. Então, que fique até como um recado para as pessoas que querem começar a empreender e principalmente para as pessoas que se identificam com o que a gente está falando, que são casais que vão começar a empreender. Não pense que daqui a 10 anos, que é um caso bem semelhante, Sim. vocês e nós, né, temos praticamente 10 anos de trajetória juntos e profissional, os problemas só vão mudando a conformidade, a complexidade, né? É porque você cresceu, você não quer ter problema, fique lá E também muda como você lidar com isso. Sim. Enquanto casal, né? Entendi. Faz todo sentido. Eu diria o seguinte, se eu estou imaginando realmente numa cena de drama, de filme, a despedida, né? Olha, eu tô indo no foguete para outro planeta, você vai ficar aí, eu não sei se volta. Eu puxo pelo rabo do foguete. Eu vou simplificar dizendo assim, não é nem que eu faria tudo de novo, sim. Eu não jamais quis, não dá para ter uma outra opção, não consigo imaginar uma outra opção. Então, se fosse para repetir, seria tudo de novo. A mesma história até agora e o que virá com ela. Eu teria que deixar essa mensagem para ela. Se eu fosse uma mensagem de resto da vida para dizer, para isso. Porque teria que ser tudo de novo com ela, porque não dá para imaginar um outro cenário. A gente não se insere numa relação, num contexto de comprometimento desse nível, nesse gabarito, pensando em se desprender. É muito bom, eu acho que é uma felicidade. Eu sempre falei para as pessoas que sou muito abençoado por encontrar uma pessoa que me contempla em vários aspectos. Cuida de mim, da minha família, trabalhamos juntos, realizamos juntos, temos propósitos juntos. Para nós, o trabalhar juntos, sim, é bom. Muito bom, porque dá certo. E eu não faria isso de outra forma, se não fosse com você. Que linda, amor! Mas olha, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. O Spirit Podcast está encerrando esse segundo episódio com essa companhia fantástica do Augusto e da Carol. Nossa gratidão pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Desejo uma viagem excelente, isso aqui eu tô falando, nem sei se deveria, né? Mas aí qualquer coisa a gente bota, pessoal diferente, vai para pode falar, a gente A gente vai fazer material, conteúdo para as drogarias na nossa viagem, vai ser legal. Inclusive a gente pode divulgar nossa arroba aqui? Por favor. Você já começou, já ia abrir pra gente falar disso, por favor. Bom, então eu vou falar o arroba meu aqui, a Carolina fala o dela, porque através do nosso as pessoas encontram as farmácias, que são muitos arrobas, né? É isso aí. Mas o meu arroba é @Augusto Bezerra Gomes, da Carol, @Carol Bresolim, né? Carol Bresolim com Z, porque tem a com S que é a famosa, é gente. verdade. Tem uma com S, Carol Bresolim com S, que é famosíssima. Lá tem milhões de seguidores. Eu sou mais humilde, então. Por enquanto, depois das palestras. Depois que me descobrirem, já era, né? Que legal. Nós estamos numa jornada onde a gente estava na reunião hoje, inclusive, para isso,
A gente vai começar a trabalhar um pouco essa qualidade de saber trabalhar em casal, né? Dividir um pouco a experiência. A gente sempre achou assim, poxa, mas a gente é tão novo, tal, a gente só tem 8 anos de casado, né? 8, né? Acho. A gente só tem 8 anos de casado, e aí a gente parou para refletir. Falou assim, tá, mas eu nunca vou estar pronto, né? Nunca vai estar 100%. Nunca tá Então, vamos começar. E aí nós vamos começar a falar um pouco sobre essa jornada nossa de como é essa experiência, ir um pouco para o lado técnico de empresa, de como estruturar equipes, pessoas, né? Para tentar ajudar as pessoas aí nisso. E falando de viagem, né? Eu e minha digníssima estamos indo fazer uma viagem amanhã para conhecer um pouco do mercado farmacêutico, né? Uma viagem de networking também, de entender um pouco. Aproveitar e dar uma passadinha com ela lá na Torre Eiffel, né? Que maravilhoso. Chás, né? Vai levar o chimarrão? Vou levar chimarrão, com certeza. Senão dá dor de cabeça, né? Senão dá dor de cabeça. Nossa, essa novidade a gente não sabia. Conexão mesmo, né? Assim, quando chamou vocês, convidou vocês para o podcast, nós não sabíamos que tinha essa intenção, né? De vocês começarem a falar sobre esse assunto também. Sim. Nossa, isso é o Espírito Santo. Poxa, coisa boa. E a gente vai estar colocando nas redes sociais muita curiosidade, muita coisa sobre como principalmente o nosso mercado, só que lá fora, olhando por outro aspecto, por outra visão. Não é a primeira vez que a gente vai para entender o mercado, para conhecer o mercado, que o brasileiro tem aquele jargão, né, de que lá nos Estados Unidos é melhor, lá não sei onde é melhor. Mas nem sempre. Nem sempre, nem tudo também. De oportunidades. Mas aí tem a oportunidade de trazer algum modelo e adaptar a sua operação? Ou quando a gente vai assim, a gente percebe que, principalmente na Europa, o pessoal está muito avançado, né? Na Europa, você vai nas farmácias, são robôs pegando e entregando medicamento para você lá, Nossa. Então... Autosserviço já não é mais novidade. Não. Exato. E como a saúde funciona muito bem, né? Geralmente você não vai muito à farmácia, a farmácia vai até você, né? Até você. O médico já vai, já pega o remédio ali na hora e tal. Mas tem muitos insights que a gente pode tirar. O mercado farmacêutico está mudando muito para a área de higiene e beleza, e é nisso que a gente está nichando nas nossas drogarias. Olhar para a categoria de dermocosméticos, que é onde mulheres e homens agora investem muito e querem produtos de qualidade, né? Então a gente vai para aprender como é que funciona isso lá. Que bacana. Legal. Que bom, bacana. E depois, quem sabe, um próximo podcast com todas essas informações, isso né? Isso mesmo, a gente fica feliz de poder agora ter essa informação nesse nível. Eu acho que isso tem um grande valor para mostrar que aqui temos empreendedores que têm essa preocupação, trazem modelos de fora, mostram uma realidade de fora. Eu acho que é isso mesmo. Eles são diferenciados, gente. E o nosso arroba... Bom, e aí esse conteúdo vai lá para o nosso YouTube. Vamos... pedimos que vocês nos acompanhem no @Inspirar Imobiliário, ou você pode pesquisar somente Inspirar Imobiliário, seguir e curtir esse conteúdo. E aí não esquece de dar um like, compartilhar, ativar o sininho, porque esse é só o segundo episódio, gente. Tem mais ainda por vir. E aproveita também para seguir a gente no @Inspirar Imobiliário, no nosso Insta, que lá também a gente está postando tudo.